Ó, gente, minha gente, olha eu aqui, Manuel Pereira, canal Sertão Ciências e nossa série sobre a história da astronomia na Bahia. E essa história não pode deixar de ser contada sem a presença da professora Vera Martins e do professor Paulo Pope, apesar de não estar aqui, mas muito bem representada por sua fiel companheira e escudeira, professora Vera. Professora, muito bem-vinda. Vamos falar um pouco a respeito, né, da participação de vocês na construção dessa belíssima história da astronomia aqui no estado da Bahia. Eu vou pedir para que você se apresente aqui aos nossos espectadores, fala um pouquinho da sua trajetória, também do professor Paulo, e como é que vocês chegam aqui à Bahia. Eu que agradeço, Manuel, a oportunidade de estar aqui hoje conversando contigo. É sempre um prazer, né, essa tua conversa, né, que você tem com seus espectadores. Eu acho bem interessante. Bom, nossa chegada aqui na Bahia. Primeiro, como a gente se encontrou, né? Então, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, vivi lá há 35 anos. Paulo é nascido no Rio de Janeiro e criado no interior do Rio de Janeiro, né, em Nova Iguaçu. Aí você fala, meu Deus, um de São Paulo, um do Rio, né, como é que se encontraram? Aí a gente foi se encontrar exatamente na pós-graduação, no Instituto de Astronomia, antigamente chamava Instituto de Astronomia e Geofísica, né, da USP. A gente se encontrou, por acaso, o mesmo orientador, né, e a gente foi se conhecendo e tal, nos casamos. Eu tranquei o doutorado no Brasil, a gente foi para a França, ele foi fazer o doutorado de sanduíche. Nessa oportunidade, a gente ficou sabendo que aqui em Feira de Santana, né, iria ter um edital para professor visitante, e existia um observatório na cidade, e nós já estávamos pensando, antes mesmo de saber disso, que aonde existisse concurso, né, a gente prestaria, onde quer que fosse. E aí, quando soubemos disso, nós nos inscrevemos, né, na seleção, e entramos na UFES em 97, agosto de 97, como visitantes. Ainda não tínhamos defendido o doutoramento, né, então passamos os 6, quase 8 meses ainda em feira, só fomos defender o doutoramento em março de 98, que foi quando teve o concurso, né, a gente entrou como visitante, aí teve o concurso, nós passamos, e nos tornamos, então, professores efetivos da universidade em 98. Aí, nesse mesmo ano, nasceu meu filho, né, e, enfim, a gente chegou em Feira de Santana, estava começando o curso de Física, ainda não era um departamento, era uma área, então nós estamos, de fato, desde o início da Física, né, dentro da universidade, desde o início dessa trajetória toda que a gente vem vivendo, vai fazer 97, 25 anos agora em agosto. Né? E nessa trajetória toda, a astronomia sempre grudado na gente, né? Já que nós dois somos físicos e a pós-graduação que nós fizemos em astronomia, e na mesma área, inclusive, fomos concorrentes no concurso, né? Trabalhamos até hoje na mesma área, mudamos a área, mas continuamos trabalhando, um ajudando o outro, né, nesse sentido. A gente trabalhava em astronomia fundamental, que é mais a parte de posição de estrelas, ele trabalhava com o Sol, eu trabalhava com as outras estrelas. O pessoal brincava, dizia que a gente não se encontrava, porque eu trabalhava de noite, ele de dia, enfim, né, brincadeiras à parte. E agora a gente trabalha mais com galáxias, né? Então, saímos da parte, digamos assim, local para extragaláctica, né? E, nesse sentido, a gente precisou construir um pouco, né? A astronomia, que quando nós chegamos aqui na Bahia, nos disseram que astrônomo profissional não tinha ainda na universidade e sequer nas outras universidades. A gente conhece um professor que trabalha, né, em cosmologia, se não me engano, na UFBA, mas mais da parte física, né? Então, astronomia mesmo profissional não tinha.
Hoje em dia a gente tem um bom núcleo na UFES, né? E um outro lugar que tem astronomia também na Bahia, profissional, seria na UESC. Eu não sei dizer se em alguma, porque, assim, de repente tem um monte de universidade, né, no estado. Antes só tinha a UFBA e as estaduais, hoje em dia, enfim. Então, pode até ser que tenha outros grupos, né, trabalhando em astronomia, mas o que eu conheço, os maiores são da UFES e da UESC. Quando vocês chegam aqui, qual o impacto de começar no curso de física e introduzindo a astronomia? Como é que foi essa junção de vocês, enquanto astrônomos formados, né, na pós-graduação, e a entrada na UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, e no curso de física? Bom, primeiro que o Observatório Antares, ele é bem mais antigo do que a universidade, né? Ele data de 71, se não me engano, e ele foi agregado, entre aspas, à universidade em 95. E nesse meio tempo de observatório, ele foi secretaria de saúde, enfim, a trajetória do até ele ser incorporado à universidade, ele passou por duras penas, né? Ele começou como observatório, mas a estrutura do prédio funcionou com, sei lá, outras atividades que não só astronomia. E aí, a partir de 95, então, ele é agregado à universidade, o planetário que lá se encontra, o prédio do planetário, né, foi inaugurado em 97, justamente no ano que nós chegamos. Então, lógico que a gente chegou numa cidade que, hoje em dia, a cidade de Feira é bem estruturada, bem grande, bem... assim, a gente tem acesso a várias coisas, mas quando eu cheguei aqui, nem shoppings não tinha, né? Então, a estrutura era tinha bem menos, né, acesso, né, às facilidades do que hoje. E a gente foi em busca de montar a nossa infraestrutura de pesquisa, né? Porque naquela época, apesar de já existirem os departamentos e tal, ainda a universidade tinha uma cara de escola, né, de escolão. Então, gabinete de professor não tinha, era tipo sala de professor de escola, entende? Não menosprezando de escola, mas a universidade tem que ter uma outra formatação, e a gente vinha de um grande centro, né? Então, não digo que foi um choque, mas a gente teve que construir o que a gente estava acostumado a fazer, né? Isso, por vezes, às vezes as pessoas ficam, assim, meio chateadas, porque parece que a gente quer impor alguma coisa. Não é que a gente quer impor, a gente quer reproduzir o que se tinha, né, de bom da onde a gente vinha. E a nossa meta era instaurar a astronomia, né? Já se tinha um observatório, então não seria muito difícil, o problema era a infraestrutura. Então, nós, em 2003, foi o nosso primeiro projetão, digamos assim, né, de aquisição de equipamentos, computadores, equipamentos no sentido de telescópio, computadores. Compramos um carro, que foi na época a Fundação Vita, que hoje em dia não tem mais, infelizmente, mas foi um grande, assim, digamos assim, uma grande ajuda, né? O dinheiro foi bem empregado. E aí nós começamos, então, com a infraestrutura em 2003, com esse projeto, com atendimento escola, né, porque dentro do projeto tinha toda não era simplesmente comprar as coisas, mas o objetivo maior era atendimento do público escolar, né? A gente no observatório, assim que chegamos, entramos, como todo mundo, né, atendendo o público, e percebemos que precisava de uma atenção maior, principalmente, não só os estudantes, mas principalmente os professores, que muitas vezes levavam estudantes para o observatório e aquilo era um passeio, né? Sim. E saindo de lá, nada era, digamos assim, discutido, né? Então, nós falamos, Aproveitado ou dado uma continuidade em sala, né? não adianta só dar formação para o estudante, a gente tem que dar uma formação para o professor. E aí, em 2000, isso foi caminhando, né? A gente vai caminhando e tal. Aí, em 2007, 2006, 2007, a gente teve a especialização em astronomia implantada. Até lá, a gente fez várias capacitações, né? No Instituto Anísio Teixeira, que é em Salvador, que é voltado exatamente para a formação de professores. Então, nós fizemos várias capacitações. Algumas a gente ia a Salvador, outras os professores vinham em Feira,
né, ficava um final de semana, então foram diversas. E aí, então, em 2007, a gente implantou especialização em astronomia. Ela teve 2 turmas, em média 25, 26 estudantes em cada turma, né? E em 2013, nós implantamos o mestrado profissional. Então, tudo que a gente fez desde que nós chegamos foi voltado para a escola, quer seja para o estudante, quer seja para o professor. Apesar de eu ser bacharel, né? Mas essa veia de ensino me segue desde que eu me conheço por gente, né? Eu gosto de ensinar. Então, nesse sentido, se a gente for pensar bem, né? De 2013 a 2013 foi uma carreira aí de 10 anos, né? Para a gente implantar um mestrado. E nós estamos atualmente na 8ª turma do mestrado. A gente só não teve seleção no ano de 2020, por conta exatamente da pandemia. Apesar de 21 a gente continuar, né? Em 21 também estávamos na pandemia, mas nós fizemos a seleção, porque precisou reestruturar a universidade, a gente precisou se reinventar, não só a pós, mas a graduação também, né? No formato virtual, enfim, a gente teve que aprender muita coisa. Então, nós já estamos na 8ª turma. Em média, a gente teve 96 pessoas que passaram pelo mestrado. Desses 96, 76 já são mestres. Levando em conta que nós temos 15 matriculados na 8ª turma, então a evasão é bem baixa, né? A gente teve 2 desligamentos apenas, ano que vem faz 10 anos do mestrado, né? Então, em termos de formação, né, a gente está tentando dar o nosso recado. É um trabalho de formiga, né? Sim. Eu sempre digo que os alunos do mestrado, as turmas, eles têm 10, 12, 15, é a nata da nata da nata da nata, né? Então, é trabalho de formiguinha mesmo, essa parte de formação de professores, e aí a gente espera que esses professores formados façam, né, sejam os capilares nas instituições onde eles, onde eles trabalham. Como é que se deu a ideia de ver a necessidade de dar capacitação, primeiramente, para os professores do estado da Bahia, a qual, inclusive, até participei, não lembro se 2007 ou 2010, mas foi o meu primeiro contato que eu tive com o Observatório Antares, Feira de Santana, e, inclusive, foi onde me abriu muito a mente para a questão do ensino da astronomia, implementar a astronomia nos conteúdos que eu trabalhava em física e que eu trabalho ainda hoje. Como é que se dá essa ideia de trabalhar com os professores do estado, o apoio que vocês tiveram e como é que isso se transformou em especialização e, posteriormente, em mestrado? Na verdade, a gente não programou as coisas, né? Então, como eu falei, desde que nós chegamos, nós sentimos a necessidade de dar uma informação correta ao público que visitava o observatório. O público que visita o observatório, a grande maioria são escolas, sim, acompanhada dos professores. E o que a gente notava é que a formação que a gente dava no observatório ficava ali dentro do observatório, não ia para a escola, porque o professor não tinha formação para trabalhar alguns aspectos. Quando eu digo não tinha, é na grande maioria, claro que tem professores que dão conta do recado, mas a grande maioria não tem na formação disciplina alguma voltada para a astronomia, né? Até mesmo na UFES, né? Então, o único curso que tem astronomia no seu currículo é o curso de física. E a introdução à astronomia, que é uma disciplina básica, ela é ofertada como optativa, né? Então, alunos da matemática pegam. Mas ainda tem aquele receio das pessoas de que a astronomia é difícil, só para quem é inteligente, tem que saber matemática, tem que saber física, né? Então, a gente queria quebrar esse paradigma, né, de que a astronomia é para poucos. E aí a astronomia é uma área que conversa muito bem com as grandes áreas do conhecimento, né? Então, aí a proposta, desde a especialização, bom, a capacitação era algo encomendado, entre aspas, pelo IAT, né? A depender do grupo de professores, eles pediam um assunto, mas aí a gente foi
pensando num curso próprio da universidade que atendesse aos vários professores das várias áreas do conhecimento que pudessem, de alguma forma, utilizar a astronomia como um motivador ou algo que o valha em sala de aula, né? Porque é difícil você encontrar alguém que não goste de astronomia, não goste de olhar para o céu, não goste de saber o que tem, o que não tem, para onde vai, de onde veio, essas coisas todas. Né? A astronomia consegue responder isso de várias formas. Então, desde a especialização, a gente trabalha com os professores, em particular, das grandes áreas do conhecimento, né, para que eles, com isso, se sintam e tenham o conhecimento daquilo para poder trabalhar. Não vai sair astrônomo do curso, não sai astrônomo, mas sabe onde buscar, né, a informação caso necessário. E, claro, a gente está sempre auxiliando. No caso da capacitação, a gente teve a oportunidade, com um projeto da CAPES, chamado Novos Talentos, que a gente trabalhou com os estudantes, foram 2 ou 3 escolas, se não me engano, com os estudantes e com os professores desses estudantes, entende? Sim. Então, nós fizemos oficina, fizemos várias palestras, né? E aí, sim, a gente conseguiu fazer com que houvesse a junção, né? Depois teve um momento que juntou os alunos e os professores, porque num primeiro momento a formação foi em separado, né? A gente primeiro trabalhou com os estudantes, desde construção de luneta, o que você puder imaginar que a gente possa fazer, né? A gente fez com os estudantes, mais as palestras, e com os professores a mesma coisa. E foi muito gratificante isso. Mas tivemos alguns estudantes do próprio mestrado que vieram como você, né, teve acesso a essa formação que a gente fala, né? Eu não gosto de falar capacitação, porque parece que a pessoa não sabe nada e vai capacitar ela a saber. É uma formação continuada. E aí, enfim, às vezes a pessoa não é por nada, mas não conhece. Aí, quando conhece, acaba, né, tendo outras ideias do que fazer, do como fazer, aquilo vai crescendo, a ideia vai surgindo. Então, a gente já está com quase 100 professores que foram, digamos assim, contaminados, né, com trabalhar com astronomia. E com isso daí também eles vão contaminando seus alunos, os Exato. trabalhos. É o que a gente espera. E há uma procura muito grande por professores de todos os estados, inclusive, para fazer o mestrado profissional em astronomia aí da UFS. Eu já tive notícia, por exemplo, de professores de Pernambuco, da Paraíba, e recentemente nós tivemos o colega Abelardo, que é de Alagoas, né, que conseguiu passar e conseguiu tornar-se mestre em ensino de astronomia. Como é que você se sente em relação a essa procura, a essas conquistas? É uma satisfação, né? Digamos, pessoal e profissional, porque é o sonho que se realiza, né? Então, a gente tinha essa intenção, claro que o sonho nunca para, a gente quer sempre mais e mais e mais, né? Então, bora para o doutorado? Bora para o doutorado, mas aí, para isso, a gente precisa da aprovação da CAPES, e para aprovar, a gente precisa ter uma nota, no mínimo 4, e a gente está com nota 3 ainda, a gente está passando pelo processo de avaliação agora, segunda quadrienal, quem sabe, se a gente virar 4, mas, de qualquer forma, precisa de um projeto, precisa, né, não é assim, do dia para a noite, precisa passar pelos órgãos da universidade, precisa passar pela CAPES e tal. Mas é uma realização mesmo, um sonho que você faz parte, um pedacinho teu faz parte daquela pessoa que está lá na escola, porque a gente não consegue estar na escola, né? Então, assim, eu me sinto bem, inclusive quando, às vezes, alguns estudantes ultrapassam, né? Por exemplo, o Alan, um estudante nosso da física, que hoje em dia está na URGS, Alan no Alves Rio Grande do Brito. Sul. Isso, foi meu estudante de iniciação científica, né? E, assim, ele sabe muito mais que eu hoje. Eu brinco com ele, Alan, vem me orientar, você precisa me orientar. Ele dá risada. Porque, assim, a pessoa, sabe, é
é um prazer você ver a pessoa crescer, te ultrapassar, saber além, né? É muito interessante. Infelizmente, não são todas as pessoas do meio acadêmico que pensam assim, né? A maioria não quer ser passado para trás. Mas não é uma questão de ser passado para trás, é questão da pessoa ir buscar o conhecimento, trilhou um caminho que seguiu adiante, né? Então, eu só tenho a bater palmas para essas pessoas. Uma coisa que é interessante pontuar aqui, que quando se fala na seleção para esse mestrado em astronomia, né, automaticamente pensa-se que somente professores ligados à área de exatas, química, física, matemática, vão fazer parte deste curso. Mas a minha turma, por exemplo, tinha uma professora de história, e como Isso. também já teve professor de pedagogia ou com formação em pedagogia. Como é que se dá a participação desses professores que não são da área de exatas? As áreas, né, física, química, matemática, tem geografia, tem história e biologia, né, que são os carros-chefes, mas nada impede, né, como a gente já teve pedagogo, né, fazendo o curso, não pela formação, mas pelo conhecimento, né, porque a gente também analisa currículo para seleção, não é simplesmente fazer a prova e tal, mas não é nem a gente, claro, prepara e dá formação a mais ampla possível, né, para que todos possam, digamos assim, compreender, mas o mais interessante, o mais bonito é ver a ajuda entre os colegas, entendeu? Então, quem é da área bruta, digamos assim, né, ajudando um, o pessoal fala, né, física dura, não sei o que ela dura, não sei o que, Hard mas tudo bem, science. né? Enfim, ajuda mútua entre as pessoas, né, os alunos da turma, é algo que deixa a gente bem, bem feliz, porque o que tem um pouquinho mais de dificuldade é ajudado por aquele outro que não tem tanta, né? E assim vai caminhando. Dificuldade vai ter, né? Sempre vai ter, afinal de contas, faz parte do crescimento pessoal, né? A dificuldade. Mas eu digo que não sou eu, não, que faço, são vocês mesmos que se fazem, né, no curso. E eu fico muito contente com a baixíssima evasão, né? Então, quer dizer, o modelo está dando certo, vamos ver. Com certeza. Hoje, além de você, Paulo Pope, professor Marildo, quem mais da astronomia compõe, ou com a formação astronomia, essa é a pergunta mais correta, né? Compõe o corpo docente do mestrado? O próprio corpo docente do mestrado é interdisciplinar, né? Na verdade, o projeto foi, entre aspas, confeccionado pelo Paulo, né? Eu fiz a parte de introduzir o projeto dentro da plataforma da CAPES, né? E para isso a gente precisou criar um grupo de pelo menos 8 professores, na época eram 8 professores para criar um mestrado, hoje em dia são 10. E nesse grupo já estavam basicamente os fixos até hoje, né? Marildo, tinha Irã, Verena entrou depois, mas tinha Carlos, Antônio Delso. Então, lá na física, na UFES, a gente, na parte de astronomia, digamos assim, deixa eu ver se eu não esqueço ninguém, né? Eu, Paulo, Irã, Antônio Delson e Eduardo. Eduardo Brascassin. Será que eu esqueci alguém, Jesus Cristo? Parece que tinha mais um. Dagoberto? Não me lembro. Não, Dagoberto é da física. Então, no grupo tem pessoal da física, né, que é Dagoberto, Carlos, Mirko, que é da química também, a Ana Carla, que também é da química, a Verena, que é da área de educação. Bom, alguns professores que a gente já desligou, porque saíram da universidade, mas nós estamos com 12 professores, 10 professores e 2 colaboradores. Inclusive, um dos colaboradores é um professor da UFRB, daqui de Feira de Santana, que é um astrônomo,
o Jean Paulo. E, recentemente, o professor Aldo, que também fez concurso recentemente na universidade, no curso de Física, ele é da área de galáxias, também faz parte do mestrado. Então, a gente tem um grupo bom e interdisciplinar, trabalhando no mestrado, né, de um modo geral. Hoje, a admissão é de 12 alunos ainda por... A última seleção, seleção? a oitava seleção foi 15 alunos, inclusive a gente está com o edital aberto agora, já tinha fechou ontem, se não me engano, mas vai prorrogar até dia 6 de maio, acho que são 15 vagas de novo, eu não estou na comissão de seleção dessa vez, né, eu tive na comissão da oitava turma, da nona eu não estou. São 15, acho que é 15 agora, para a nona turma. Há uma possibilidade de aumentar, expandir esse número, para atingir ainda mais o número de professores. A gente precisa ter um número... Semeando a astronomia Bahia porque fora. a CAPES, quando vai avaliar, ela vê mais ou menos... Você tem que... Não basta ser professor do mestrado, você tem que... Se você é efetivo, tipo eu, né? Você tem que produzir artigo, você tem que dar aula, você tem que orientar, né? Então, não adianta você crescer muito o corpo docente, porque vai ficar alguém ou sem orientar, ou sem dar aula, né? Acho que o número 12, eu acredito que, assim, um número mais ou menos equivalente ao número de alunos que entram, né? Então, a gente está entrando com 15, nós não temos 15 professores, então, algum professor tem que ficar com dois orientados, entende? Não é muito legal mais do que 2, a gente não dá conta, porque tem que fazer iniciação científica, tem que fazer extensão, tem que dar aula na graduação, tem que... não dá conta, né? E para fazer de meia boca é melhor não fazer. Mas essa seleção agora, acho que são 15 vagas, sim. A gente teve 3 turmas com 10, 3 turmas com 12 e 2 com 15. Afora esse mestrado da UFES, a outra pós-graduação aqui no Nordeste, aonde vai se trabalhar com astronomia ou com o ensino da astronomia? Então, eu sei que, não sei se é ensino, mas, por exemplo, na UESC tem uma pós-graduação em astronomia, uma das linhas é astronomia, mas eu não sei dizer se tem a linha do profissional. Eu sei que eles têm um profissional em física lá, né, como na maioria das universidades, da rede, mas eu não sei se, com certeza eles têm uma linha em astronomia, mas eu não sei se na linha de ensino. Mestrado igual o nosso, profissional em astronomia, que eu sei, tem na USP, né, no Departamento de Astronomia. Só que lá, um pouco diferente do nosso, né, o mestrado é em ensino de astronomia. Nosso mestrado não tem a palavra ensino. Mestre é em ensino de astronomia, e lá eles é mais amplo ainda, né, o público-alvo. Eles têm jornalistas, enfim, que é também uma necessidade, né, o jornalista precisa de uma formação, principalmente para dar as notícias, né, na televisão, apesar que notícia muito certinha não vende, né, tem que pôr um pouquinho de misticismo, enfim, de coisas que não existem para vender, mas precisa, né, a formação. Como é hoje um mundo cheio de fake news, ideias errôneas? Como é receber pessoas adultas, praticamente, não é, com essas ideias nem me fala. muito erradas, não é, vindo cheias de pseudociências, de negacionismo? Como é que você lidar com elas em sala na pós-graduação? Na pós, assim, o que eu vejo é que as pessoas vêm com o conhecimento prévio, bem enraizado, né? E eles ficam, assim, meio que surpresos quando a gente começa a falar dos fenômenos básicos da astronomia, né? Desde estações do ano, que a Terra não está tão longe assim do Sol no inverno, como quando no verão, enfim. Fases da Lua, que acha que é sombra, enfim, né? Todas essas, assim, não é tão gritante, né? Essa coisa quando a gente trabalha ensinando, né, no mestrado,
como quando a gente atende ao público. Então, assim, é bem pior quando você abre as portas do observatório e vem aquelas pessoas com pensamentos realmente não científicos e querendo te convencer ao contrário, né? Aí o meu sangue de italiana sobe, eu não tenho paciência. Quem conhece sabe. Me segure. Uma vez eu estava atendendo um sujeito que ele queria me convencer que o homem não tinha estado na Lua. E começou com aquele monte de coisa, porque a bandeira não tremula, um monte de coisa. Eu falei, sim, eu tentando, ele do lado dele ou do meu lado, né? Chegou a uma altura do campeonato, eu falei, vamos parar, porque assim, eu acredito, é uma questão de fé, falei para ele, eu acredito que o homem esteve na Lua, e você não acredita, então não adianta, porque eu não vou te convencer e você está um pouco a mim. Aí ficou olhando para minha cara, sabe, não tem condição. E esse negócio de terra plana, então, Jesus Cristo. Eu fui convidada para dar uma palestra numa escola de terra plana. Falei, mas você vai me fazer isso? Não, para a senhora mostrar que não é. Eu falei, pô, aí lá vou eu buscar as coisas, né? Espero ter convencido. Pelo menos não chegou nenhuma pergunta, ao contrário. Mas é complicado. É complicado você tentar convencer o óbvio para a pessoa, né? Porque se fosse terra plana, o eclipse seria uma linha, né? Na Lua. Mas tudo Exato. bem, tudo bem. Exatamente, exatamente. Tempos Aí tem aquele, difíceis. não é linha, não, é que a Terra não está assim, é plana, mas é assim, né? Então, Ah, tá. É uma plana lateral, né? é plana assim, não é assim. Professora Vera, muito obrigado por sua entrevista, Nada. participação. É sempre uma alegria conversar com você. Não é a sua primeira vez aqui Não. no nosso Sertão Eu tive Ciência, com mas 4 meninas, ou foi 3 meninas da outra exatamente. vez, não foi? Exatamente, exatamente. Falando a respeito das mulheres da Das mulheres, física. Vou isso. até colocar o link aqui para quem quiser dar uma olhada. Isso em 2019, né? Não, foi já na 2020. pandemia. Foi 2020, foi 2020, já 2020. foi na Isso, pandemia. exatamente. Vou colocar o link aqui para as pessoas que tiverem interesse ir lá É conferir a engraçado, né? Hoje entrevista. tem antes da pandemia e depois da pandemia. É, Na exato, pandemia. exato, exato. E aí estamos Obrigada a aqui você. vivos e contando história, né? Além de agradecer, quero deixar aqui o espaço final para que você possa falar sobre, né, suas expectativas a respeito ou perspectivas a respeito do mestrado em astronomia da UFES. Pronto. Bom, Mestrado profissional. antes de mais nada, agradecer mais uma vez, né, o convite, essa conversa super gostosa que a gente sempre tem quando se encontra. As perspectivas, um pouco eu falei, né, a gente pretende, não sei agora quando, mas ter um doutorado, né, Espero que profissional. logo. Eu também, porque a gente está perdendo os alunos do mestrado para os outros doutorados. Como a gente perdia os alunos da graduação para outras pós, né, outros mestrados, a gente agora está perdendo os nossos mestres com outro doutorado. Mas, enfim, vamos ver, nessa avaliação quadrienal, ela que vai nos indicar, né? E para isso, para aumentar, a gente precisa também aumentar um pouquinho o corpo docente. Aí não depende só da gente, depende do governo, né? Então, a gente vai ter um edital agora para professores, mas infelizmente são para algumas áreas, né? Então, astronomia, física ficou um pouco de fora. Mas a gente não perde o sonho de sempre crescer, sempre melhorar, né? E vamos levando. Agradecer muito a presença de todos aí, a gente está por aqui. Qualquer coisa. Muito obrigado também ao professor Paulo Popo, que Ah, não sim. está aqui Não. conosco, não é? Porém, está em lembrança e também imagem, que eu vou colocar aqui a imagem dele para Sim. todo mundo saber Eu quem me ele é. lembrei, viu, Manuel? Eu me lembrei daquele dia que a gente estava no evento lá de Vitória da Conquista. Aí você fez, acho que, uma entrevista comigo e com o Marildo, alguma Isso, coisa que o Valha, não foi? foi. Também foi bem legal aquela entrevista. A gente Podcast. também falou a gente falou, aí foi Isso. podcast. A gente falou do mestrado também, se não me engano. É bem legal. É um sonho, né, que se realizou e está aí os pupilos da gente caminhando com as próprias pernas. É isso aí, pessoal. Professora, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Obrigado principalmente por
fazer com que a história da astronomia aqui no estado da Bahia fique mais sólida, mais forte e, acima de tudo, com muitas sementes, né? E que dessas sementes aí já está dando muitos frutos, né? A exemplo dos trabalhos que a gente realiza aqui, o Adaltro, Catiúcia, entre outros colegas do mestrado, bem como também, apesar de não ter feito o mestrado aqui na Bahia, mas muito a causa dele ter se tornado um astrônomo se deve a vocês, que é o Alan Alves Brito, que aqui já esteve no nosso Alan programa. Foi, nossa, muito legal. Ele sonhava em ser astrônomo, né? Eu não sonhei, eu não falei nada, não. Eu nunca sonhei em ser astrônoma, não. Na verdade, nunca sonhei em ser nada, né? As coisas foram acontecendo. E ele não, ele sonhava com astronomia. Foi muito interessante, bem legal. Exato. Bom, pessoal, muito obrigado. Acompanhe aqui a nossa série a respeito da história acompanhe aqui a nossa série a respeito da história da astronomia no estado da Bahia. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.